De Deus, em nome do povo brasileiro, declaro aberta a presente sessão. Em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, dou as boas-vindas aos nossos convidados, que gentilmente aceitaram o convite para participar deste importante debate. Dou as boas-vindas igualmente aos senhores parlamentares e ao público aqui presente. Na audiência pública de hoje, convocada a partir do requerimento número 186 de 2017, de autoria do deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, iremos debater a importância estratégica do Centro de Lançamento de Alcântara, de convidar o nosso atuante e prestigiado por esta comissão, o deputado Pedro Fernandes, que é o autor deste requerimento que estamos em audiência pública, este importante requerimento. Peço que o deputado Pedro Fernandes assuma a presidência e conduza os trabalhos com toda a sua competência. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente Bruna Furlan. Quero registrar aqui a presença de não-membros, do deputado Alex Gaziani, que está nos prestigiando aqui, presidente da Frente Parlamentar da Educação, o Hildo Rocha, também deputado do Maranhão, o Zé Carlos, aqui do PT, também deputado do Maranhão. Os outros todos são membros da comissão. Muito obrigado. Registrando a presença já do nosso deputado Cláudio Cajado, Nelson Pellegrino, Cabo Sul e do Jair Bolsonaro. Então, vamos começar. Passo a palavra, então, ao tenente brigadeiro do ar, Amaral, que tem 20 minutos para a sua exposição. Bom dia, deputado Pedro Fernandes, demais membros da mesa, deputado Zé Reinaldo. Eu gostaria de agradecer, em nome do brigadeiro Rossato, comandante da Aeronáutica, essa oportunidade que aqui temos de estar presente na Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados, para tratar de um tema que para a Força Aérea Brasileira e para o Brasil é extremamente importante. Acho que é uma oportunidade ímpar, uma vez que nós poderemos hoje apresentar o status do nosso centro de lançamento e das atividades que lá estão sendo desenvolvidas, as perspectivas que temos para o futuro. E, obviamente, com isso, sabendo que o país todo está seguindo, acompanhando essa nossa apresentação, possamos dirimir dúvidas que possam haver com relação ao tema que sabemos seja bastante importante, de interesse do nosso país e, em particular, também da Força Aérea Brasileira. Eu vou fazer uma pequena apresentação, aproveitando o tempo que me é destinado, para situá-los a respeito desse status do nosso centro de Alcântara. Bom, o primeiro slide, ele demonstra a existência dos... É melhor subir, né? Há muito... Ah, bom. Alô? Bem, sim. Mas poucos terão esse detalhamento de informações assim. Apenas a gente colocou esse primeiro slide para demonstrar dentro no mundo hoje os centros espaciais que existem de lançamento. Nós temos por volta de 23, 24 centros, mas nós vemos que na linha do Equador, conforme foi ressaltado pela deputada Ana Furlan, nós temos poucos centros que têm essa característica de serem localizados no centro, que apresentam essa economicidade com relação a 30% em relação a outros centros que estejam localizados próximos às órbitas mais elevadas, latitudes mais elevadas. E Alcântara está dentro dessa linha e considerada ideal para lançamentos de artefatos, de satélites de órbita equatorial. Bom, o objetivo nosso hoje aqui é conhecer o histórico, a situação atual, o potencial operacional do Centro de Lançamento de Alcântara para sua transformação num Centro Espacial de Alcântara. O roteiro ele parece longo, a gente vai passar, mas ele tem poucas informações para não cansá-las, mas ele é interessante para que vocês tenham realmente uma ideia completa do que temos lá no nosso centro. Então a gente vai falar um pouquinho do histórico, o contexto atual, mostrar como estão as instalações, as operações de lançamento que foram realizadas e previstas, as iniciativas que existem em termos de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, os benefícios sociais advindos com a existência do centro no Maranhão, os principais óbices que temos para as atividades e perspectivas futuras de operação.
dentro do nosso histórico, parece bastante complexo ali, mas eu vou ressaltar apenas alguns pontos importantes, que certamente para aqueles que são representantes do Maranhão conhecem bastante a história do centro. Mas como nós estamos sendo transmitidos para todo o Brasil, é importante que tenham uma ideia de que a escolha de Alcântara e a existência do programa espacial ela não é de hoje. Ela começou em 1955 com a criação de um grupo de trabalho para atividades espaciais. O Brasil, pelo seu gigantismo, não poderia se furtar de entrar no então já promissor segmento de desenvolvimento de tecnologia, de inovações, indutor de novas tecnologias para um país do tamanho do Brasil com a sua dimensão continental. Depois, 9 anos depois, nós tivemos uma escolha de um sítio de lançamento naquela época, em Natal, e foi a estruturação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, que é tão bem conhecido por todos os brasileiros, principalmente os mais antigos. Na época se discutia a respeito de outros lugares para esse Centro de Lançamento de Foguetes, como Aracati, no Ceará, e Fernando de Noronha, em Pernambuco. O outro salto importante dentro das atividades que foram ocorrendo e de maturação do Programa Espacial Brasileiro ocorreu em 1979, com a criação da Missão Espacial Completa Brasileira, que previa, naqueles 3 segmentos, que é o estabelecimento de um centro de lançamento e de um lançador, isso a cargo do Ministério do então Ministério da Aeronáutica, e os satélites por conta do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, configurando assim a Missão Espacial Completa Brasileira. Então a gente vai vendo que realmente 64 a 79 são mais 15 anos para esse processo de maturação, de identificação das necessidades para o Brasil atingir um status de um país que seja um player no setor espacial. Em 79, com a criação da Missão Espacial Completa, já se vislumbrou a necessidade da criação de um novo sítio de lançamento. E com isso, nos estudos que foram realizados à época, identificou-se que no Maranhão havia uma área extremamente propícia à instalação desse novo sítio de lançamento para estabelecimento desse programa espacial. E em 1980 foi declarado, então, como área de utilidade pública para a implantação do centro espacial, a área que nós temos hoje lá de Alcântara, com uma desapropriação de uma superfície por volta de 62 mil hectares. A palavra ao brigadeiro do Ar Veríssimo, que terá, naturalmente, 15 minutos. Deputado Pedro Fernandes, deputado José Reinaldo, tenente brigadeiro do Ar Amaral, senhoras e senhores, muito bom dia. Eu quero inicialmente agradecer, em nome do ministro da Defesa, ministro Raul Jungmann, a oportunidade de debatermos hoje nessa casa um pouco sobre o nosso Centro de Lançamento de Alcântara. Eu vou trazer a atenção dos senhores para um tema que para nós é prioritário, muito relevante, para que o nosso centro possa atingir a plenitude da sua capacidade. Falou? Alô? Bem, senhores, o assunto seria a regularização da área do Centro de Lançamento de Alcântara. Eu vou ser breve, vou falar um pouquinho da parte histórica que nos levou até a situação em que nos encontramos hoje e destacar que é um assunto que está sendo conduzido no âmbito do Ministério da Defesa. Inicialmente, o brigadeiro Amaral já mostrou, né, a nossa área. Ao sul, nós temos ali, na cor rosa, o município de Alcântara, na área da cidade, a Baía de São Marcos, ao sul, e o limite ao noroeste, a Baía de Cumã. Inicialmente, por um decreto do Estado do Maranhão, do Governo do Estado, de 1980, nós tivemos declarado 52 mil hectares como área de utilidade pública para a implantação do nosso Centro de Lançamento de Alcântara. Em 1983, já iniciamos as operações. Em 86, nós tivemos essa primeira fase. Colorida ali embaixo, que é a relocação de famílias da área onde é o centro de lançamento atual, okay? Uma área de 8.500 hectares aproximadamente, onde toda aquela estrutura que foi mostrada pelo tenente brigadeiro Amaral
está localizada. E aquela área branca ao norte seria, em outras fases, feito a relocação de outras famílias. Então, na primeira fase, nós tivemos 112 famílias relocadas e teremos previsto mais 4 fases ao todo para que pudéssemos atingir a plenitude da área do centro de lançamento para o Programa Espacial Brasileiro. Essa parte, parecendo um triângulo vermelho e amarelo, é toda a área que foi destinada pelo decreto para a implantação do centro de lançamento. Porém, à esquerda da linha verde seria a área para relocação das comunidades. Então, em 1986, nós temos aqui um exemplo de uma agrovila. Lembro que isso tudo aconteceu antes da Constituição de 88, que previu titular as áreas para as comunidades rurais quilombolas que efetivamente estivessem ocupando aquele território. Então, todo esse empreendimento foi anterior ao que prevê a nossa Constituição de 88. Ainda assim, o Comando da Aeronáutica tomou todo o cuidado necessário, fazendo o levantamento socioeconômico das comunidades, cultural, foi observado os laços familiares na relocação para essas agrovilas. O brigadeiro Amaral já comentou com relação à infraestrutura existente. Então, são casas de alvenaria de 72 metros quadrados. Tem um módulo rural também para que eles pudessem cultivar, da ordem de 18 hectares para cada família. E foi atendido tudo o que a comunidade solicitou. Capela, posto médico, enfim, casa de farinha, local comunitário para manifestações culturais, para que eles pudessem utilizar. Enfim, não foi feito a revelia da comunidade local. Nós, dentro das nossas possibilidades, nós buscamos atender nessas 7 agrovilas existentes hoje em dia, tudo o que a comunidade nos solicitou. Então, como eu disse, na Constituição de 88, nós tivemos lá no ADCT, que é os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, no seu artigo 68, prevê que aos remanescentes das comunidades quilombolas seja feita a titulação das terras onde eles estão efetivamente ocupando. Ainda em 2003, não está aqui, mas o decreto 4887-03, ele estabeleceu os procedimentos para que isso acontecesse, e toda essa documentação e mais instruções normativas do INCRA e do MMA desembocaram em 2008, período em que eu era diretor do Centro de Lançamento da Alcântara, então vivenciei toda essa história. Eu fui diretor de 2006 a 2008. Então, em 2008, nós tomamos conhecimento desse relatório técnico de identificação e delimitação da área quilombola em Alcântara. Então, como os senhores e as senhoras podem observar, toda essa área amarela foi destinada como área de remanescente de quilombos. E nós ficamos com aqueles 8.703 hectares, que é onde efetivamente está o CLA na atualidade. E a área que seria a área de expansão, que seria 12 mil metros quadrados a noroeste, ela foi titulada por esse RTID como uma área de remanescente de quilombos. Em função disso, é importante se dizer que quando eu falo em área de expansão, parece que o centro já tem a área necessária e que seria algo desnecessário essa expansão para os 12 mil hectares. Mas isso não é verdade. Porque, na realidade, o que nós temos hoje não nos possibilita, por exemplo, o governo brasileiro, desenvolver veículos de maior envergadura. Então, nós temos capacidade para veículos, até veículos médios, mas para órbitas baixas. Mas quando eu vou falar num foguete do porte do Ariane 5, que colocou em órbita agora o nosso satélite geoestacionário, e que vai até possibilitar o nosso Plano Nacional de Banda Larga, eu não teria condições de fazer um lançamento desse naquela área atual do CLA, por questões de segurança. Então, nós temos realmente, como foi destacado,
o melhor centro no mundo para lançamento de Alcântara e seria, a meu ver, um erro. Nós não podemos desenvolvê-lo na plenitude da sua capacidade. Então, isso que está acontecendo hoje. Então, nós temos uma área litorânea bastante extensa que permite, principalmente, o lançamento com segurança para órbitas polares, porque hoje, se ficarmos limitados ao que temos hoje, só poderíamos lançar órbitas equatoriais ou ligeiramente inclinadas, mas nós não poderíamos lançar, por exemplo, órbitas polares, que são órbitas importantes para imageamento da Terra e para outras finalidades. Então, da forma como está, nós estamos incapacitados de desenvolver na região a plenitude da capacidade que a gente aspira para o nosso centro de lançamento. Então, em 2008, começamos, por conta desse conflito entre os interesses do Ministério da Defesa e em função da questão do RTID, foi aberta uma Câmara de Conciliação na Administração Federal, na AGU, uma Câmara arbitral. Lá chegou-se à conclusão, por todos os presentes, lá nós tivemos CEPI, tivemos o INCRA, a Fundação Palmares, enfim, diversos órgãos do governo e instituições, todos chegaram à conclusão que realmente havia necessidade da área de expansão para o Programa Espacial Brasileiro. Contudo, não chegamos a um denominador comum, porque determinada vertente entende que deveria ser mantido aquele RTID e a área doada para usufruto perpétuo para o Programa Espacial. Porém, nós entendemos que não existe na figura, no direito brasileiro, a figura do usufruto perpétuo. Então, a posição da Aeronáutica e do Ministério da Defesa é que seja excluída aquela área de aproximadamente 12.500 hectares, necessário para nós expandirmos dentro dos experimentos do próprio governo brasileiro, ou então para a utilização comercial do centro, carregando até recursos para o próprio programa espacial autóctone nosso. 2010, então, foi a última reunião onde ficamos nessa situação, a Aeronáutica e a Defesa defendendo a questão de termos a área fora do RTID. E em 2016, esse assunto foi encaminhado, a parte da AGU foi finalizada, a parte arbitral, e foi encaminhada para a Casa Civil da Presidência da República. Qual é o nosso objetivo? É que a área de expansão, aquela área a noroeste, ela seja titulada para o programa espacial e que a gente construa o que chamamos de corredores servidões, que seriam corredores de acesso para que a comunidade tivesse acesso ao mar. Isso fora dos períodos de lançamento. Então, essa é a posição da Aeronáutica. Ali, na cor lilás, ali embaixo, está as agrovilas, atualmente existentes, e a necessidade de continuarmos a relocação de famílias para podermos ter a plenitude do Programa Espacial Brasileiro implantado no município de Alcântara. Hoje, qual é a situação? Nós retomamos lá no Ministério da Defesa as discussões com aqueles órgãos todos que eu comentei. Está em andamento um prazo para que seja feito o recenseamento, a atualização, porque na realidade aquela comunidade já foi recenseada, mas uma atualização. E no segundo momento, agora ainda nesse mês de junho, trataremos desse assunto na Casa Civil da Presidência da República. Então, essa era a minha apresentação. É o que está em andamento hoje no Ministério da Defesa e não há como nós avançarmos em outras questões sem que primeiro tenhamos resolvido, em definitivo, essa questão da titularidade da área do CLA. André João, para a sua exposição. Terá também 15 minutos. Deputado, eu gostaria de lhe saudar porque eu acho que o seu requerimento foi muito oportuno, né? Esse é um assunto que tem
chamado a atenção, está na imprensa uma série de notícias conflitantes. Nós vamos distribuir um material sobre a questão do acordo de salvaguardas, ok? Obrigado. Então, lhe saúdo especialmente por isso, porque eu acho que é um tema extremamente relevante e nós estamos seguindo a abordagem correta nesse momento para não repetir aquela situação que ocorreu no ano 2000, com uma proposta anterior de acordo de salvaguardas que gerou uma série de questionamentos, e questionamentos devidos, devo dizer, né? Eu analisei tudo que o nosso Congresso, todas as críticas e comentários do nosso Congresso, e agora me parece que nós estamos tomando a atitude correta, a postura correta, trabalharmos em uníssono, em sincronia, num projeto que é de interesse do Estado brasileiro, não é de interesse de um governo A, de um governo B. Né? Então, de saúdo o deputado José Reinaldo, eu participei da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar, né? E que também é outra iniciativa importante. Saúdo o brigadeiro Amaral, que fez a apresentação por mim. Eu não sei o que eu vou poder falar, eu juro que não combinei nada com ele, mas o brigadeiro realmente deu um ótimo panorama do que é a nossa situação de Alcântara, o que são os nossos desafios, o que são os nossos entraves. E o brigadeiro Veríssimo também, né, com seu conhecimento de toda a problemática que afeta esse desenvolvimento pleno de Alcântara, essas questões de área. Então, eu acho que nós temos vários elementos para debater aqui nessa audiência. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação e focando um pouco no próprio centro, mas principalmente na questão do acordo de salvaguardas, tal como ele está hoje. Porque, em meu histórico, eu sou também do Itamaraty, eu estou cedido para a Agência Espacial. Em 2013, 14, eu participei já da negociação de um novo texto, da elaboração, melhor dizendo, de um novo texto. E agora nós retomamos esse processo e, como foi mencionado, hoje esse texto foi apresentado ao lado americano. Né? Espera-se agora qual será a reação do lado americano. Mas, enfim, desde de início ficou muito claro que esse é um projeto essencial. Sem o acordo de salvaguardas, e o acordo de salvaguardas com os Estados Unidos é o primeiro, eu entendo, de uma série que terá que ser negociada, mas é o mais importante, ele é o acordo fundamental. Sem o acordo de salvaguardas, não há como falar em Alcântara atingir o seu potencial, né? E se transformar em uma realidade concreta, em gerar riqueza, em gerar desenvolvimento, em gerar recursos. Não existe isso. O acordo de salvaguardas, e isso eu digo já de início, é um instrumento de interesse do Estado brasileiro. Mas, enfim, vamos à apresentação. Obrigado. Henrique, tu começa a distribuir já o material, eu acho? Tá bom. Bem, os primeiros slides eu devo passar rapidamente, porque o brigadeiro Amaral, como eu disse antes, fez o favor já de mencionar a maior parte daqueles pontos. Né? O que é o centro de Alcântara, a quantidade de operações que nós tivemos lá. Na verdade, ele atualizou o número 475 lançamentos, né? Mas é importante frisar, nós ainda não tivemos um lançamento de grande porte, por não dispor ainda de um veículo de tal porte, mas também por essas questões de limitação de área que o brigadeiro Veríssimo mencionou. Então, nós ainda não temos condições de atingir o pleno desenvolvimento de Alcântara. Não obstante, esses lançamentos que nós temos, principalmente o nosso foguete de sondagem, como foi lembrado, né, brigadeiro, nossa parceria com a Alemanha, principalmente com o DLR, o nosso foguete de sondagem é um caso de sucesso em nível mundial. Né? Eu trabalho com isso frequentemente, todos esses acordos, inclusive eles também são lançados da Europa, eventualmente da Suécia, em Esrange, se não me falha a memória, Nagoya, Andoia, né? Andoia, isso. Perdão. Bom, aqui nós temos um breve panorama do histórico, foi aquilo que o brigadeiro Veríssimo apresentou em vários slides, o que vem ocorrendo com a área. A proposta atual hoje expandiria o centro para uma área de 143 km². Isso é o que se espera atingir. Né? Fundamental, eu acho que nós entramos na discussão da importância do... Pediria que você falasse um pouco mais alto aí, que eu acho que... Acho que assim, melhor. Eu estava pegando o microfone. Ok. Então, acho que é fundamental nós discutirmos a importância
do Centro de Alcântara, né? Ele, obviamente, tem a importância de realizar as atividades de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais dentro do nosso programa de atividades espaciais, mas ele permitirá nossa integração no mercado internacional de lançadores. E uma questão que nós discutimos, nós falamos ali um pouco, vimos a questão de desenvolvimento de cursos de engenharia aeroespacial e convênios dentro do Estado do Maranhão, mas essas atividades não atingem apenas o Estado do Maranhão. O encadeamento das atividades espaciais afeta todo o setor nacional, né? Nós temos uma questão hoje que o setor espacial brasileiro, principalmente o setor industrial, ele depende da demanda governamental. Nós olhamos para o cluster em São José dos Campos, a indústria espacial, ele depende. Então, quando você tem um projeto como o SGDC, você tem toda uma movimentação, o setor a pleno vapor. Quando um projeto desse se encerra, aí nós temos o desafio. O que nós fazemos com toda essa demanda, com essa capacidade ociosa? O que nós fazemos com todos aqueles recursos humanos que nós formamos ao longo de um projeto como o SGDC, que envolveu transferência de tecnologia e absorção de tecnologia? Nós precisamos ter continuidade. Alcântara em operação, o desenvolvimento de um veículo lançador pleno como o VLM e depois um lançador de maior porte são essenciais para isso. E aí eu trago um dado, né? Nós vimos ali um dado na questão de geração de valor, né? Com satélites são $50 mil por quilo, era isso, né? Um estudo recente da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que países como Estados Unidos e Noruega, para cada dólar investido, $1, eles geram 5 em retorno no setor espacial. Eu não consigo vislumbrar outros investimentos que tenham esse grau de retorno. Então, quando nós temos aí um debate nacional muito grande sobre a primarização do setor econômico brasileiro, né, nossa dependência de commodities e a desindustrialização, fica muito claro o papel que o setor espacial pode ter em reverter isso. Porque não apenas gerando recursos, mas gerando principalmente empregos e indústria de alta tecnologia. E você mantém esses cérebros no Brasil, né? Digamos, não fazer isso, você está criando uma vulnerabilidade para o país. Enfim, e Alcântara, como nós mencionamos, isso nós vimos na apresentação do Brigadeiro Amaral, é uma condição para o Brasil ter acesso ao espaço. E o acesso ao espaço é uma questão estratégica, inclusive ela está inserida dentro da nossa Estratégia Nacional de Defesa. Mas para tornar Alcântara realidade, então, há uma série de questões, né? E a principal, eu mencionei brevemente antes, é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. E nós circulamos aqui e distribuímos um pequeno folheto que pode servir de subsídio, né? Sobre fatos e mitos, esse é o título. O que é fundamental, né? Nós entendemos. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas é um acordo bilateral, esse que está sendo proposto, que vai ser negociado e, se aprovado pelas duas partes, Brasil e Estados Unidos, vai ser, obviamente, submetido ao Congresso para seus comentários, eventual aprovação e internalização, para, né, o procedimento normal de todo acordo internacional desse tipo. Esse acordo ele é essencial e ele é um acordo bilateral, ele é de duas vias. Ele não assegura apenas a proteção de tecnologia americana, mas também da nossa tecnologia. E por que o acordo com os Estados Unidos, né? Há toda uma questão que, às vezes, quando se fala em Estados Unidos, as pessoas se preocupam com soberania. Eu acho que é um questionamento válido. Porque os Estados Unidos é simplesmente o detentor do maior número de patentes, do maior número de tecnologias espaciais. Então, não é a questão de lançar um satélite ou um foguete americano. Em primeiro lugar, porque as pessoas, acordo com os Estados Unidos, então vamos lançar um foguete americano. Os Estados Unidos vão usar a base. Não existe nada disso. Basicamente, se o Brasil tiver o seu próprio lançador, por exemplo, ou um lançador de outro país que venha fazer um contrato conosco para utilizar Alcântara, aí vai lançar um objeto espacial, um satélite, né? Ou um sistema de controle empregado no equipamento. Tem um chip americano, tem uma linha de software, de código software de patente americana. Se nós não tivermos o acordo de salvaguardas, os Estados Unidos vão dizer, não, o Brasil não pode lançar esse equipamento, porque não há garantia que aquela propriedade, a propriedade intelectual sobre aquele dispositivo está protegida. Então, basicamente, é um acordo de proteção, simplificando, contra a pirataria. E vice-versa, né? Como eu disse, é um acordo bilateral. Nós vamos ter tecnologias brasileiras sendo empregadas nesse lançamento. Nós também não queremos que técnicos, operadores de outros países trabalhando no Brasil, que vão ter que preparar o lançamento, tenham acesso indevido a essa tecnologia, porque essas tecnologias representam grandes investimentos.
Então, é importante entender que ele é um acordo de mão dupla. E eu já ouvi alguns comentários, mas isso não afeta a nossa soberania, os americanos vão montar uma base ou algo assim. Não existe isso. O acordo, ele é proteção de tecnologia. Isso simplesmente não ocorre. Eventual uso da base de Alcântara, que é algo que faz parte de um plano de negócio, ocorreria numa segunda fase, ser objeto de um acordo específico ou de um contrato, né? E não necessariamente com os Estados Unidos. E essa questão de soberania é muito claramente exemplificada se lembrarmos que os Estados Unidos têm um acordo de salvaguardas igual com a Rússia. E eu acho muito difícil de acreditar que a Rússia assinaria um acordo com os Estados Unidos que iria ferir a sua soberania. Então, acho que esse argumento tem que ser lembrado quando se procura desmistificar essa noção do que representa o acordo de salvaguardas. Ele é uma condição necessária para o desenvolvimento de Alcântara. Ele não se esgota. Ele tem que ser seguido por um processo posterior, que é realmente os contratos para a utilização de Alcântara, que é o que faz parte do nosso planejamento estratégico para o programa espacial. Mas nós precisamos ter esse acordo, né? O que é importante entender em relação à proposta de 2000? Né? Eu imagino que muitos já conheçam. Houve uma proposta negociada ao final do governo Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000. Isso foi assinado e foi submetido ao Congresso. Me parece que nem chegou à plenária, passou apenas pelas comissões, né? E isso, exatamente, morreu aqui, né? E havia uma série de cláusulas naquele acordo realmente que eram bastante complicadas, eram cláusulas que eu diria sensíveis, né? Esse texto hoje, que foi elaborado conjuntamente entre Defesa, MCTI, com a Agência Espacial Brasileira e com o Itamaraty, não possui mais essas cláusulas. Obviamente, se levou em conta todos os comentários, todas as contribuições da comissão, né? Eu mesmo, pessoalmente, se envolvido nisso, comecei em 2014, lendo exatamente tudo que foi dito, todos os pareceres, todos os comentários, para que isso pudesse ser incorporado na versão nova do texto. Então, o texto hoje que está sendo apresentado para o lado americano, ele é um texto absolutamente equilibrado. Qualquer compromisso é um compromisso bilateral, de duas partes, de mão dupla. Não existe alguma imposição sobre o Brasil e nada que seja fora de um padrão desse tipo de acordo. A última informação que eu tive é que o acordo foi apresentado ao lado americano, por meio do Itamaraty, para as primeiras reações. E aí é aquele processo internacional de negociação. Os americanos vai e volta, né? Avanços e retrocessos, para que se chegue a um texto mutuamente aceitável e seja então encaminhado aqui à casa, né? Essa casa para sua discussão e aprovação, né? Mas enfim, esse seria, eu acho que, o contexto, né? E aí nós falamos um pouco do desenvolvimento de modelo de negócios. Eu falei que ele é uma condição, né? E aí eu vou me valer dos comentários do Brigadeiro Amaral. Nós temos o VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites, que está planejado, ele vai ter o Fly Concept, né? O Proof of Concept, como se chama, né? O modelo de teste, ele deve ter um primeiro voo entre esse ano e ano que vem, é o que se espera. E a partir daí se possa desenvolver um foguete comercial. Nós, na Agência Espacial Brasileira, frequentemente temos tido contatos e somos buscados por países com interesse no VLM. Porque o grande mercado espacial para os próximos anos vai ser o mercado de pequenos satélites, de microsatélites, né? Claro que satélites como o SGDC vão continuar sendo extremamente importantes, essenciais. Mas, devido à sua acessibilidade, mais e mais países estão buscando esses satélites de pequeno porte, que vão 100, 150, 200, 250 quilos. O VLM é nosso? O VLM é nosso, totalmente brasileiro. Ele ainda é um modelo, eu diria, não vou chamar de protótipo, ele é um modelo de teste. Nós daí, a partir desse teste bem sucedido, nós podemos desenvolver um modelo ampliado com maior capacidade de carga. Porque a questão toda básica num lançador é você saber qual o custo por quilo de satélite que você coloca lá em cima. E aí ver se isso é competitivo no mercado. Essa foi uma das questões que nos afetou com a cooperação com a Ucrânia. Como o nosso orçamento ele sofre contingenciamentos, aquele projeto que deveria levar 2, 3, 4 anos acaba levando 10, 12. Então, aquilo que era competitivo em 2003, em 2017 não é mais, porque você tem uma outra solução no mercado que lança 1 quilo a um valor menor. Aí você produz um foguete que funciona, mas cujo custo de lançamento não é mais justificável.
Isso foi o que ocorreu. Então, o VLM, nós temos que investir, ele é, digamos, a fase seguinte ao acordo de salvaguardas, mas, digamos, concomitante, não em sequência, as coisas seguem em paralelo, mas nós termos o VLM, termos o acordo de salvaguarda, nós temos condições de transformar Alcântara numa alternativa comercial. Então, transformar aquilo que é o potencial do melhor centro, né? E isso parece, às vezes, ser uma sina brasileira, tanto que existem as piadas, né, que dizem, o Brasil é maravilhoso, tem tudo lá, vamos ver o que nós botamos lá. Né? Então, todo mundo conhece essa piada. Mas a questão é justamente essa, nós temos o melhor centro. O deputado Zé Reinaldo, que é deputado do Maranhão, ele foi idealizador e criador da Frente Parlamentar em Defesa do CLA e está aí tentando colaborar e divulgando isso entre nós aqui na área política. Eu até fiz uma sugestão que ele estenda isso para uma frente parlamentar mista, colocando inclusive o Senado, porque aí nós faríamos um trabalho mais significativo. Com a palavra, o deputado Zé Reinaldo. Tudo praticamente já foi colocado aqui, e eu tenho as minhas observações que eu vou ousar colocar nesse momento. Primeiro, não há programa governamental mais importante do que o Programa Espacial Brasileiro. É pena que não haja uma divulgação dos benefícios que a população pode ter com um programa como esse. Só pelo lado de acabar com o apartheid digital, você poder chegar, tirar do isolamento as comunidades que hoje estão isoladas, todas, em todo o território brasileiro, e a partir dessa comunicação, poder chegar com serviço de saúde, de educação de qualidade, de gestão municipal, de poder agregar, tirar esses jovens para o mercado de trabalho e prepará-los. Esse é só um lado. Fora a questão de segurança. Não, o Brasil, um país continental, e proteger as riquezas todas, defender do tráfico de drogas, defender do tráfico de armas, a parte de comunicação, o pré-sal, nós temos controle do território brasileiro. E, além disso, o desenvolvimento tecnológico que vem do programa espacial está provado que é gigantesco e atinge qualquer área. De forma que é uma pena que o governo não procure mostrar à população a importância de um programa como esse e por que devemos investir nesse programa. Porque, basicamente, o que acontece? Nós investimos em 100 milhões de dólares. A Argentina, um país bem menor do que o Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E já está na nossa frente, eu acredito, e em termos de desenvolvimento de veículos e tudo mais. O Centro Espacial de Alcântara, que hoje é um centro de lançamento, ele continuará centro de lançamento se não forem resolvidas as questões fundiárias, né, e a questão do acordo de salvaguarda tecnológica. Porque praticamente todos os países que vão lançar qualquer coisa em Alcântara têm algum componente americano. E aí não poderíamos lançar. Então não existiria o centro de lançamento. E para nós, como vemos no programa americano dos Estados Unidos, o vice-presidente americano tem parte importante institucional na NASA, para ter a dimensão do que é um programa como esse para qualquer país. E no Brasil, nós não temos nenhum conselho que esteja diretamente ligado à presidência da República. Isso aí faz com que nunca entre realmente em uma prioridade muito grande o programa espacial e sejam destinados mais recursos. O funcionamento completo da base de Alcântara e transformado em centro espacial vai trazer recursos para desenvolver o programa espacial brasileiro, a nossa tecnologia, tanto nos acordos de lançamento como em todos os outros. Agora eu fico me perguntando uma coisa:
quando o brigadeiro Montenegro fez o ITA lá em São José dos Campos, ele queria desenvolver a indústria aeronáutica brasileira. E realmente só conseguiu quando foi fundada a Embraer, uma empresa pública que hoje é empresa de capital aberto. Será que não está faltando uma Embraer para o Programa Espacial Brasileiro, para poder difundir e vender bem essa tecnologia que vai ser desenvolvida? Alcântara pode se transformar num polo tecnológico importantíssimo para o Brasil e para o Nordeste, porque com a vinda de vários países ou empresas para fazer lançamento, trarão equipes técnicas para cá, precisam de laboratórios. Por isso, nós do Maranhão, a bancada toda, lutamos para que o ITA, junto com a Universidade Federal do Maranhão, fizesse um curso lá no Maranhão de engenharia aeroespacial, que foi todo desenhado pelo ITA, e com uma diferença muito grande dos outros cursos de engenharia aeroespacial que existem no Brasil, vários, de muito boa qualidade, é que vai haver uma especialização em centro de lançamento, que nenhum outro curso de engenharia aeroespacial permite. De forma que essa é a minha contribuição. A frente foi criada exatamente para difundir, dentro do parlamento, tentar levar a todos a importância de um programa como esse. Muito bem dirigido, aqui nós vimos as palestras, são perfeitas, completas. Agora, eu acho que duas coisas são fundamentais: levar o programa para dentro da Presidência da República, de alguma maneira, ou através de um conselho, seja lá como for, e também, talvez, criar uma empresa aglutinadora, como foi a Embraer, para o Programa Espacial Brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os nossos palestrantes aqui, eu acho que foi importante essa audiência pública, a todos os presentes aqui, as deputadas e deputados, né, e dizer que é difícil a gente fazer esse acordo. Eu me lembro, deputado Nelson Pellegrini, da luta que a Bahia teve para levar a FOP à Bahia. Você se lembra? Que Vossa Excelência teve de se aliar a Antônio Carlos Magalhães? Até essas horas tem de se fazer tudo para que a coisa até funcione. nós tivemos algumas observações, entendeu? Inclusive. E fomos até apenados porque o Rio Grande do Sul, quem governava, era governado pelo PT. Que então, o diga a Fiat em Pernambuco. Exatamente, nós temos de avançar. Muito obrigado a todos, nada mais havendo tratar. Dou por encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos convidados, dos senhores parlamentares, dos representantes diplomáticos, estrangeiros e demais presentes. Está encerrada a reunião.